Olá pessoal, vamos dar continuidade à nossa aula sobre indutor. Agora a gente vai ver as relações, representação de um indutor, né? A gente procurar entender melhor na prática como é que a gente vai falar sobre esse cara que é o indutor. E aí a gente vai ver a relação do indutor e a sua representação também. Bom, o que seria um indutor? O indutor é um pedaço de fio todo enrolado, certo? Porque ele tem que ser uma bobina. A gente viu no vídeo anterior que temos vários tipos de indutores e todos esses indutores são tipos bobinas, certo? Então é necessário que ele seja enrolado porque ele funciona como uma bobina. Vamos lá, se vocês pegar um fio e enrolar ele em várias vezes, a gente fazer essas enrolações aqui várias vezes, N espiras, a quantidade de espiras, vocês terão um indutor. É só pegar um pedaço de fio, enrolar várias vezes, fazer uma espira que a gente tem um indutor. A gente vai ter essa bobina que vai induzir eletrostaticamente, tá? Induzir através de um campo magnético. Bom, aí tem uma pergunta, certo? Por que um fio enrolado, que é esse caso aqui, seria diferente se a gente tivesse um fio reto? Qual a diferença que a gente vai ter aqui em relação de um a outro? Qual é a diferença de um indutor porque ele é um fio enrolado? Se ele fosse um fio reto, por que ele não funcionaria como um indutor? A diferença, tá, pessoal? Se a gente coloca aqui, a gente vai ligar também em dois polos, polo positivo e o polo negativo. Vamos lembrar de corrente elétrica, a gente sabe que a corrente, vamos relembrar, tá? Ela sai sempre do polo negativo para o polo positivo, né? A corrente ela vai sair do polo positivo para o polo negativo. Em um fio, o que é que vai acontecer? Ele terá somente a corrente passando e não vai se criar um campo magnético reto. Ele cria um campo magnético dessa forma. Já na bobina, no fio, se a gente colocar aqui, ligar o polo positivo e o polo negativo, a corrente ela funciona como? Ela sai aqui desse ponto, desce por aqui, ela sobe por aqui, tá? E aí a corrente ela vai fazer todo esse percurso e voltando aqui. Vamos voltar, vamos relembrar eletricidade 1, quando a gente falou de campo magnético. Lembra da regra da mão direita? O que é que vai acontecer? O polegar ele indica o sentido da corrente. E esses dedos, a direção do campo magnético. Então o que é que iria acontecer aqui? Desde quando a gente vai criar essa função, cria-se dentro da bobina um campo magnético apontado mais ou menos para esse lado aqui. Aí aqui a gente teria o campo magnético. O que é que acontece com a bobina? Coisa que não vai acontecer com o fio. A bobina, quando a corrente elétrica ela vai passando por dentro da bobina, dentro dela vai se criar um campo magnético. Imagina que a gente tem essa corrente nesse circuito, certo? E essa corrente aqui, pessoal, vamos chamar ela de corrente I, só revisando, tá? Essa corrente I, ao subir, faz todo esse movimento aqui. Vamos lembrar de corrente elétrica, tá? Custa nada a gente dar uma revisada aqui de corrente elétrica. O que é corrente elétrica? Corrente elétrica, que a gente chama de I, né? É a quantidade de carga por uma variação de tempo. Não foi isso? Bom, então se uma corrente elétrica I, ela sai desse ponto e ela dá essa volta, o fluxo de corrente aqui vai produzir um fluxo magnético. Esse fluxo magnético vai deixar essa corrente ter uma alteração, tá?
O fluxo magnético vai variar de acordo com esse sistema. E aí o que é que acontece? Essa corrente que ela era contínua, que a gente tinha aqui uma corrente contínua, com esse fluxo aqui eletromagnético, ela passa para ser uma corrente alternada. Ok? Então, isso vai induzir uma corrente alternada. E aqui a gente vai ter a variação da corrente dentro desse circuito. Por que a gente vai ter a variação da corrente? Através do campo magnético. Lembra da regra da mão direita, né? O polegar direito indica a direção da corrente. Os outros dedos, a direção do campo magnético. Então a corrente sobe, o campo magnético vem para cá. Esse campo magnético vai induzir essa corrente alternada, essa corrente contínua, perdão, virar corrente alternada. E aí, pessoal, esse fluxo magnético vai dar uma potencializada nos seus terminais. Vamos só lembrar aqui o seguinte: esse fluxo magnético, quanto maior a corrente, o que é que vai acontecer? Se a gente aumenta a corrente elétrica aqui, consequentemente, ele vai aumentar também o campo magnético, não é? Vamos lembrar daquelas equações que a gente tinha? E a gente volta para aqui. Do solenoide. Eu acho que a gente lembra a equação do solenoide, né? Micro zero vezes I, certo? Que é o solenoide. N é a quantidade de espiras sobre L, que é o comprimento do solenoide. Observa que a corrente elétrica ela é diretamente proporcional ao campo elétrico, ao campo magnético. Quanto maior a corrente, maior o campo magnético. Nesse caso aqui, o fluxo do campo magnético vai depender do fluxo da corrente elétrica. Maior corrente, maior campo magnético. O fluxo magnético varia essa tensão induzida nos terminais da bobina. Também varia. Quanto maior espiras, olha a equação do solenoide, maior espiras, maior o campo magnético. Quanto maior espiras, maior vai ser o campo magnético e maior vai ser a tensão nos terminais. Vê se dá para a gente entender. Esta tensão dos terminais, ela depende de quê? Da quantidade do campo magnético. O campo magnético, ele vai depender de quê? Da quantidade de corrente que entra no solenoide para que ele movimente esse campo magnético. Alta corrente, alto campo magnético. Alto campo magnético, nós teremos uma variação nos terminais positivo, negativo desse indutor. Esses terminais do indutor, então ele depende de campo magnético, que o campo magnético, por sua vez, depende da corrente elétrica. Certo, galera? Bom, acho que aqui dá para a gente entender. Bom, nesse caso aqui, criou a tensão através da variação da corrente. Observa que a gente tinha uma corrente contínua quando ele entra aqui. A corrente é contínua. O fluxo magnético faz com que aumente a tensão. E aí transforma a corrente contínua em uma variação de corrente que vai ser uma variação para a corrente alternada. Ele vai induzir uma variação de corrente. O que era corrente contínua foi induzido a uma corrente alternada. Por quê? Lembra, a corrente nos dá um campo magnético e esse campo magnético, ao aumentar, ele aumenta os terminais do indutor. Qual é a relação que a gente tem aqui? Bom, a relação a gente já viu nas aulas passadas, na aula passada, no slide que eu mostrei para vocês. A gente vai ter aqui, observa que a voltagem dele, vamos botar aqui V de T, que é a tensão dos terminais, ao tempo, ele vai ser igual a L, que é a indutância do indutor, vezes ΔI, que é a variação da corrente, essa corrente, ΔI, a variação da corrente, porque ele deixa de ser
corrente contínua e passa para ser corrente alternada. Então, L, que é a indutância do indutor, vezes, isso aqui é vezes, ΔI. I quer dizer corrente. L, indutância. Tudo isso dividido pela variação do tempo. Então, esta é a nossa equação, tá? Para a gente achar a variação da voltagem dos terminais do indutor, fica como V de T é igual a L vezes ΔI sobre ΔT. E como é que fica a representação do indutor? O indutor, ele é o quê? Uma bobina, que é ligado em dois terminais. Esses terminais, foi o que a gente viu aqui, positivo e negativo. Esse indutor ele é representado, se uma bobina, a gente vai representar ele assim. Certo, galera? Pronto. Isso aqui a gente tem a nossa representação. A nossa relação de equação, V de T é igual, tá, a L vezes ΔI sobre ΔT. L, a indutância do indutor, a quantidade de indutância que ele vai ter. ΔI, a variação da corrente elétrica, porque ele deixa de ser corrente contínua e passa para ser corrente alternada. Então, ele vai ter uma variação senoidal. E ΔT, o tempo desta variação. E a nossa representação é feita dessa forma. Bom, aí a gente tem a relação do indutor clara para a gente entender como é que funciona o indutor. Como resistores, como capacitor, o indutor ele se comporta da mesma forma, coisa que nós já vimos no semestre passado. Como é que um resistor se comporta? As ligações em série, paralelo e misto. O indutor, ele segue o mesmo princípio também. E aí, a gente tem aqui a funcionalidade da associação em série do indutor. Funciona de que forma? A gente vai colocar as três associações. Então, primeiro a gente vai falar da associação em série, tá? A associação em série do indutor, ele funciona como? A mesma situação do resistor. Imagina o indutor, tá? Dois indutores aqui, L1 e L2, e a gente vai ligar esses indutores. Deixa eu só retornar aqui a parte passada, só para esclarecer aqui o seguinte, galera. Essa indutância aqui, L quer dizer o quê? Indutância. Indutância. A indutância do indutor é representado pela letra L, tá? E como é que a gente chama essa indutância? De Henry. Então, a gente vai chamar essa indutância de Henry, tá? Henry. E um Henry vale H. Por exemplo, nos resistores, tá? Os resistores era a letra ômega e a gente chamava e chama, né, de ohms. Um resistor de 3 ohms a gente coloca 3 ohms, não é isso? Seria essa letra simbolizando. Já no indutor, a gente coloca o H. R de resistor é igual a ômega. L de indutor é igual a quê? A Henry. Beleza? Então vamos lá. Associação em série. Ela segue o mesmo princípio, galera. Mesmo princípio de resistor. Imagina só dois indutores L1 e L2 ligados em série. Quando a gente liga ele em série, o que é que acontece?
a tensão dele é individual. Isso quer dizer que a tensão desse indutor é diferente da tensão desse indutor. A soma das tensões desses indutores vai ser o resultante da leque, que é indutância equivalente. Leque, indutância equivalente. A soma da tensão desses dois indutores vai dar o valor desse indutor. Ou seja, a tensão V1 e a tensão V2, se a gente for colocar aqui V1 mais V2, vai dar V leque. A voltagem desses dois indutores, a soma, vai dar a voltagem desse indutor. A corrente, como acontece com os resistores, a corrente aqui é a mesma. A gente vai ter a mesma corrente passando aqui. Temos aqui um polo positivo, temos um polo negativo aqui, tá? Como é que funciona a corrente elétrica? Ela sai do polo positivo e percorre até o polo negativo. Então, a corrente vai ser a mesma passando pelos dois indutores. O mesmo princípio, pessoal, que a gente usa para resistores, a gente vai usar aqui. E qual seria a indutância equivalente? A indutância equivalente a gente segue também o mesmo princípio. Para associação em série, para a gente achar o valor de indutância equivalente, leque, a gente vai fazer o quê? L1 mais L2. Então, a soma desses dois indutores vai dar esse indutor equivalente. Leque indutor equivalente é igual a L1 mais L2. A mesma situação de associação de resistores. Mas é importante a gente recordar isso, tá? A tensão é individual. O que é tensão? Voltagem. Ela é individual. Mas a corrente, ela é igual nos dois indutores. Isso quando a gente fala de associação em série. Ok, galera? Professor Márcio, tem a outra associação? Eu disse para vocês que a gente vai seguir o mesmo processo. Associação em paralelo. Como é que funciona? Mesmo princípio. Mas basta a gente lembrar que a tensão dos dois indutores são iguais. A DDP desse indutor é igual a esse. Então, todos esses dois indutores têm a mesma tensão. Agora, a corrente, ela é separada. A corrente que sai do polo positivo aqui, quando ela vai percorrer, ela acaba se dividindo. Uma parte da corrente ela vai para cá e a outra parte da corrente ela vem para cá. Esta corrente, ela não passa na sua totalidade aqui e nem na sua totalidade aqui. Esta corrente a passa dividindo uma parte para L1 e outra parte para L2. A corrente que passa no indutor 1 não é a mesma que passa no indutor 2, a não ser que esses dois tenham a mesma indutância. Mas se as indutâncias são diferentes, as correntes são diferentes, tá? Vamos lembrar, a tensão do indutor, desses dois indutores, são iguais, então eles têm mesma tensão, mas as suas correntes são separadas. A gente vai dividir as suas correntes aqui. E como é que funciona essa associação? Eu tenho dois resistores em paralelos. Como é que eu vou transformar esse resistor em um único resistor? Lembra em paralelo como é que a gente faz? Bom, em paralelo a gente tem o princípio de quê? Qual é o nosso princípio? Nosso princípio funciona o seguinte: 1 sobre leque, isso para vários indutores, né? Deixa eu mudar a cor da caneta. Vai ser igual 1, isso aqui é 1, sobre L1, mais 1 sobre L2, mais 1 sobre L3, e aí sucessivamente vai continuando. Porém, existe aquela outra técnica que a gente conhece.
não é? Que vai ser o seguinte: leque é igual produto sobre a soma. Lembram? Como é que funciona isso? Como é que seria o produto? Seria L1 vezes L2 dividido por L1 mais L2. Aqui, essa função nos dá este resultado. Então, só lembrar, quando a gente tem dois indutores, a gente pode usar produto sobre a soma. O que é o produto? L1 vezes L2, como a gente tem aqui, ó, L1, o valor desse indutor vezes o valor desse indutor, L1 vezes L2. L1 vezes L2 dá, vou botar aqui assim, L12, tá? Sobre L1 mais L2, L1 mais 2. E agora é só dividir esse número de cima pelo número de baixo. Eu acho que a gente lembra disso. Tem aquela outra situação, se os indutores tiver o mesmo valor, o que é que a gente faz? Leque é igual o valor da indutância, L, dividido pela quantidade de indutor. Isso aqui quer dizer o quê? Quantidades, vou escrever aqui, ó. Quase que não deu para a galera ver. Quantidade de indutores. Pronto. Se eu tiver todos os indutores tiver valor igual, vamos supor que esses dois indutores aqui seja de 10 Henry. Como é que seria aqui nossa resposta? Qual é a indutância? 10. São quantos? 2. Vou botar aqui. Seria de 5 Henry. Só lembrando, pessoal, aqui a gente vai seguir aqueles submúltiplos também, tá? Quais são os submúltiplos que a gente segue, que a gente usa para resistores, para corrente? Quais são os submúltiplos? Vamos lembrar. Millihenry. Quanto equivale o millihenry? Millihenry vale 10 menos 3 Henry, certo? Microhenry vale 10 menos 6 Henry. Micro e nanohenry quase não existe, porque é uma indutância muito baixa. Para uma indutância muito baixa, a corrente é quase zero. Então, geralmente, a gente tem esses dois indutores. Mais comum, millihenry, tá? Porque é uma corrente não tão baixa. Aqui a corrente já está quase zero e aqui praticamente não existe corrente. Então, vamos lembrar desses submúltiplos que a gente usou sempre, tá? E vamos lembrar que a unidade de medida é Henry, que é um H, ok? Bom, a gente viu série, tá? A gente viu em paralelo e agora a gente vai ver a mista. Como é que funciona a mista, pessoal? O mesmo princípio que a gente tinha para resistores. Ô, professor, vai alterar em que aí a associação mista? Eu posso usar os exemplos que eu tinha para associação de resistores. Eu posso usar aqueles mesmos exemplos para associação de resistores em associação de indutor? Pode, galera. Lembra da variação de corrente? Quando a gente tinha uma variação de corrente que é inversamente proporcional, a gente vai chegar até lá. Vamos com calma. Vamos, por enquanto, só nessa associação. Mas todo o princípio você já pode dar uma revisada. As alterações aqui são poucas alterações que a gente tem para a associação de resistores. Resistores, ele impede o movimento da corrente elétrica. Indutor, o que é que o indutor faz? Através de um campo magnético, esse indutor transforma corrente contínua em corrente alternada e essas correntes têm alterações nos seus terminais.
Vamos ver esse exemplo aqui de associação mista de indutor. Bom, a gente pode perceber que a gente vai ter aqui o L1, L2, L3, L4, L5. Vamos dar uma revisada de resistores, como é que a gente desarma uma associação dessa? Lembra que eu falava para vocês? Sempre a gente começar do lado oposto do terminal da bateria. Se a bateria, os terminais estão aqui, o lado oposto é esse. Então a gente aconselha vocês a gente terminar como essa começa a destrinchar ele sempre do lado oposto da bateria. Outra situação para a gente lembrar. Quando há um cruzamento de linhas, a gente está diferenciando o circuito. A corrente que vem aqui, o que é que vai acontecer? Ela se divide uma parte para cá, outra parte para cá. Isso me determina e determina a vocês que esse indutor aqui não tem nada a ver com esses indutores aqui. Porque a corrente que estava nesse indutor foi dividida uma parte para aqui e outra parte para cá. Então não podemos dizer que esse indutor está ligado em série com esse. Por quê? Porque a gente tem aqui um cruzamento de linhas. 3, 4 linhas acima, a gente já tira a ideia que está ligado em série. Algumas pessoas pensam que esses dois estão ligados em série. Ah, mas eles vão estar na mesma linha. Mas isso daqui, pessoal, isso já tira qualquer propósito. Diferente daqui, ó. É uma linha só. A corrente que vem nesse indutor, o que é que vai acontecer? Ela também vai passar nesses dois indutores. Então a gente pode dizer que L2, L3 e L4, L4, esses três indutores estão ligados em série. Se eles estão ligados em série, o que é que a gente faz? Nessa parte aqui seria a junção desses indutores, a gente tem aqui. Podemos dizer que aqui eu tenho L2, 3 e 4. Esses três indutores resultou nesse indutor daqui. Observa que esses outros indutores, eles permanecem aos seus pontos. L1 e L5, eles permanecem. Mas esses dois indutores que estavam ligados em série, transformado em um único indutor aqui. E agora, o que é que a gente vai fazer aqui com esses indutores? Eles estão ligados. Esse indutor, ele não está ligado com nenhum desses dois indutores. O que acontece é que esse indutor, a corrente que passa nele, vai pegar o mesmo sentido daqui, ó. É a corrente que se divide para aqui e para cá. Então, esse indutor está separado desses outros dois indutores. Então, mas esses dois indutores estão em paralelos. O que é que a gente vai fazer? Bom, quando os indutores estão em paralelos, o que é que a gente faz? Leque. Vamos fazer produto, né, sobre soma. Juntando esses dois indutores, a gente vai ter um único indutor, que seria esse daqui. Vou até retornar a folha para a gente fazer a analogia. Ó, esse indutor, ele permanece, tá? Esse indutor aqui, ele permanece aqui. Esse indutor é a junção desses dois indutores. Esses dois indutores a gente une em um único indutor, que é o daqui. E aí o que é que vai acontecer? Esses dois indutores estão ligados em série. Se esses dois indutores estão ligados em série, a gente vai somar esse indutor aqui, L1, com a soma de todos os indutores. Os indutores 2, 3, 4, 5. E aí resulta no leque, o indutor equivalente. É o mesmo princípio que a gente tem para ligação em resistores. Resistores em série, resistores em paralelo, resistores mistos. Vamos só lembrar o que? Indutor em série. Quando o indutor
ele é em série, a sua tensão é individual, indutor em série, associação em série, a sua tensão é individual e a sua corrente é igual. Já o indutor em paralelo, a sua tensão é igual e as suas correntes são separadas. Próxima aula, a gente vai dar umas destrinchadas em outros materiais aqui e vamos trabalhar mais sobre isso, pessoal. Até a próxima aula sobre indutor elétrico, indutor magnético. Lembrando, tá, pessoal? O indutor é um compartimento eletroeletrônico que transforma corrente contínua em corrente alternada através do fluxo de campo magnético. Tchau, pessoal!